Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a confecção de grampinho de aperto. Muito simples, muito fácil de fazer e bem prática na hora da utilização. Às vezes você não dispõe de um dinheiro, de uma verba para poder investir, para comprar grampos. De repente você tem uma solução muito simples, aí, muito fácil para você poder utilizar no seu dia a dia. E claro que eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vou pedir uma gentileza? Veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Olha só que interessante para você fazer esses grampinhos aqui, muito fácil de serem feitos. Utiliza bem pouco material e aí eu tenho condições de simular a abertura de um grampo desse. Por exemplo, eu utilizar aqui o grampinho maior, para vocês terem uma ideia. No caso aqui, esse grampo aqui tem 6 polegadas. Então, olha só como eu consigo fazer diversos tamanhos utilizando aqui resto de material. E claro, adquirir essa hastezinha aqui que você consegue encontrar em qualquer casa de parafuso, é muito fácil para poder fazer esses grampinhos aqui e na medida, no tamanho que você precisar. Ferramenta básica para eu poder fazer isso, não preciso de muita ferramenta não, eu posso utilizar aí um simples arco de serra e uma furadeira com uma broca de 6 milímetros, nesse caso é uma haste M6, ou seja, é uma haste de 6 milímetros. Eu posso usar uma haste mais grossa, aí depende muito do material que você vai precisar, depende muito do aperto, da força e da resistência. Você vai aumentando aí a capacidade, a espessura da sua haste. Para eu fazer essa peça aqui, o que eu vou utilizar? Olha só os materiais que eu vou utilizar para fazer esse grampinho aqui. Eu vou utilizar um pedacinho de madeira, essa madeira aqui é de pinos que eu tenho aqui. Essa espessura aqui não importa o tamanho, eu só vou informar que são 3 centímetros de largura por 2 centímetros de espessura. O tamanho aqui não importa, é o que eu tinha aqui e é o que eu vou trabalhar nesse grampinho aqui. Uma canetinha para eu poder marcar, uma régua para eu fazer as medições. Eu vou utilizar aqui uma haste M6, eu tenho 6 centímetros de rosca. Estou utilizando aqui uma arruelinha, uma porca borboleta para M6. Daqui para cima, eu vou ver o que eu vou utilizar. Poderia ter pego também uma haste maior, depende muito da necessidade. A ideia é que você consiga fazer o básico e aí desenvolver a sua necessidade aí do dia a dia. Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar essas madeirinhas aqui para poder escolher na minha haste. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a haste toda para fazer um grampo maior. Mas, se eu fosse utilizar aqui nesse caso, ela tem 9 centímetros da ponta até o ângulo de 90 graus. E aí depois aqui eu curvo para poder fazer esse grampinho de aperto muito simples e muito fácil de fazer. Claro, depois eu vou mostrar para que ele serve aí. Tá bem claro, lógico, mas a ideia é fazer uma demonstração desse grampinho simples e fácil. E eu vou utilizar esse daqui para poder utilizar toda a minha barrinha aqui, para poder usar toda a abertura, para poder fazer a prensa das madeiras. Se você não tiver a morsa, prende com grampinho, com qualquer outra coisa. Eu estou utilizando aqui para deixar mais prático agora para eu poder fazer o vídeo, mas você pode prender essa madeira em qualquer lugar. O tamanho aqui da madeira depende muito da necessidade. Eu vou colocar aqui 9 centímetros, fazer um risco e efetuar o corte com um arco de serra. Tão simples fazer essa peça. Eu estou usando meu dedo aqui, cuidado, para você não cortar e não machucar. Só estou usando aqui só para... Não estou pondo muita força, eu só estou usando ele aqui para guiar, porque eu não estou usando nenhum gabarito. Só para guiar aqui a minha serra, para eu poder fazer uma linha de marcação para continuar a fazer o corte aqui de uma forma um pouco mais segura. Então, de uma vez que eu já fiz o risco aqui da madeira, eu já tenho uma linha de corte, então eu vou começar a cortar com um arco de serra. E claro, afastar ele para não ter perigo de me machucar. Fiz o corte da madeirinha, bem simples, bem fácil de fazer, não tem
nenhum segredo aqui. E agora eu vou marcar mais ou menos uns 2 centímetros daqui para cá, calcular a metade dessa madeirinha aqui e fazer o furinho no centro aqui com uma broquinha de 6 milímetros. Nesse caso aqui, eu estou fazendo no visual, não estou usando nem cálculo aqui. Mais ou menos 2 centímetros para cá e mais ou menos no centro da madeira para eu poder fazer o furinho aqui e transpassar a minha haste. Vou transpassar a haste aqui. Perceba que aqui termina o curso da minha rosca. Eu tenho rosca até aqui, 6 centímetros. E aqui eu vou parar por aqui, que aqui que vai ser o aperto para eu poder fazer esse grampo. Eu posso aqui dobrar a minha haste um pouquinho mais para cima aqui para poder aproveitar toda a extensão, ou seja, aumentar a minha abertura desse grampo para eu poder fazer o aperto. Então, eu não vou nem fazer o cálculo aqui para poder verificar o tamanho, eu vou simplesmente fazer uma abertura aqui, uma dobra, que eu tenha suficiente área de pega para poder fazer o aperto e aproveitar ainda mais a extensão desse grampo aqui. Aqui também, então, não vai ter padrão. Eu escolhi aqui 3 centímetros para poder deixar uma área de aperto e poder usar um pouco mais da extensão dessa haste. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa marcação aqui, colocar nessa morsa e prender ela aqui, bem nessa marcação, para que quando eu dobrar, ele faça a dobra a partir daqui. E aqui eu vou colocar uma pressão para poder dobrar ela um pouquinho. Se você não tiver a morsa, coloca no canto da mesa aí e você consegue fazer a dobra. Não é muito resistente, até porque é uma haste de 6 milímetros, fica fácil fazer a dobra. O que eu vou fazer agora? Eu vou pôr força aqui para poder dobrar essa minha haste. Fiz a dobra da haste e eu tenho aqui a envergadura. Depois eu posso conferir se está a 90 graus, mas é bem próximo disso, um pouquinho mais também, não tem problema, para que você consiga ter o aperto aqui para poder apoiar ela na madeira. E olha só como esse grampo é bem simples de ser feito. Dá para fazer em questão de minutos. E aí eu posso fazer diversos. Aqui eu fiz com uma haste um pouquinho maior, está mais ou menos na distância desta madeirinha. Aqui eu fiz um pouquinho mais curto, depende muito aí da tua necessidade, não precisa ter um padrão. O importante é que ele tenha eficiência na hora do aperto. Então perceba que eu utilizei um arco de serra para poder fazer o corte. E se eu quisesse fazer esse pequenininho aqui, então eu marcaria aqui onde eu quero cortar e com o próprio arco de serra eu faço o corte aqui e consigo diminuir o tamanho para ter um grampinho menor. Porque o que vai acontecer? Como eu tenho aqui 6 centímetros, eu só tenho aperto até aqui. Então de repente se eu apertar uma peça um pouco menor, com o grande eu não consigo porque eu tenho uma área muito grande aqui. Ele é mais para eu poder fazer às vezes uma emenda um pouquinho maior para poder apertar a madeira. Então eu tenho tudo isso daqui. Se eu vir muito aqui para cima, eu já perco aqui a área de rosca, e aí a minha borboleta não vai ter eficiência, eu não vou conseguir fazer a prensa da madeira. Então, por isso que é importante você respeitar aqui o limite, onde você consegue fazer o aperto. Você desce um pouquinho mais, e aí até aqui você consegue fazer o aperto dessa madeira, depende aí da tua necessidade, depende do tamanho do aperto que você precisa fazer e da junção que você esteja fazendo. Aqui o interessante é que aqui eu posso usar o pequenininho para poder fazer uma junção dessas duas madeiras aqui e poder fazer o aperto desse grampo. Vou soltar aqui um pouco para poder ter mais área de pega. E vou fazer o aperto dessas duas peças. Se eu tivesse colado, por exemplo, essa peça aqui, eu faria o aperto com esses grampinhos. Procura colocar a arruelinha para o lado de baixo, onde você vai fazer o aperto, para não machucar a madeira e dar resistência no aperto. E você consegue aqui ter uma pressão bem forte na madeira aí, para você poder fazer a união das suas madeiras. Perceberam que é um grampinho muito fácil, muito barato de ser feito. Essa haste aqui é até difícil dar uma referência de valores. Nós estamos em julho de 2023. Uma haste dessa aí eu consigo aí hoje por R$ 8, R$ 9, uma barrinha dessa. E com uma barrinha eu consigo fazer um grampinho aí com R$ 9, já com a
a porquinha arruela, ou seja, muito simples de fazer esse grampinho, muito prático. Eu quis mostrar com o mais básico possível das ferramentas para que você perceba que dá para fazer de uma forma bem simples, aí, bem fácil, e quebra um galhão no teu dia a dia aí para você poder fazer as junções das madeiras e fazer os apertos. Às vezes você não tem tanto grampo, os grampos às vezes acabam sendo um pouco caro, principalmente esses de 6 polegadas, que gera em torno aí num valor um pouco custoso para o teu dia a dia, e esses grampinhos você consegue fazer aí de diversas formas. Você pode de repente utilizar uma madeira mais grossa aqui para poder diminuir a tua área e poder utilizar esse grampo em peças menores. Lembrando que o custo para a confecção desse grampinho não vai passar de R$10. Ou seja, você consegue fazer um grampo aí com um preço bem baratinho, com sobra de material que você tem, para você poder fazer o seu grampo e utilizar ele no dia a dia de uma forma bem otimizada. Aí você consegue fazer diversos tamanhos. Dá para fazer também com a barra roscada. Você pode utilizar a barra roscada M8, M10, M6 e dobrar a barra e poder ter toda a área que você tem de aperto. Ou seja, você consegue ainda aí usar mais área utilizando a barra roscada. Eu já tinha essas barrinhas aqui, estava esperando uma oportunidade de usá-las para poder mostrar para vocês, mas dá para fazer sim com barra roscada e dá para você envergar, fazer com que você acabe utilizando toda a área de rosca para poder fazer o aperto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Duras e Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Até a próxima!